eu converso com os meus filhos sobre isso. Cara, pai, por que tal coisa? É o senso não dá crítico, para falar porque sim. Eu falo muito mais por que não do que porque sim, entendeu? Os por que não é direto, acontece. Porque a hora você cansa e fala assim, você não pode porque não pode, não quero te explicar agora. Ah, pai, mas você está falando por que não? Eu falei, eu tenho esse direito. Você não. Eu tenho esse direito. Então vai ter momentos que você vai ter que confiar na minha direção e falar assim, isso você não vai fazer porque isso não é bom. Agora, a parte afirmativa de conceitos e valores, a gente precisa saber os conceitos e valores. Se a gente não sabe, esse que é o problema. Se a gente não sabe, aí a gente começa a se tornar aquele autoritário, aquele ditador, o déspota, não esclarecido, que é burro, mas como tem o poder na mão, manda todo mundo fazer. Bom, começando mais um Patercast, aqui é Antônio Garcia. Aqui é Felipe Zappalá. Aqui é o Abraham Hung. Vocês estão bem? Tamo bem, você? Bem, então tá bom. A gente vai falar hoje sobre paternidade na arte e a gente vai conversar sobre o filme Capitão Fantástico. É um filme de 2016. 17. Acho que é de 16. 16. Acho que é 16. 16 que eu vi o Viggo Mortensen falando sobre ele, vi algumas coisas, 16. E o principal ator é o Viggo Mortensen, que fez o Aragorn, né, no Senhor dos Anéis. E aí tem alguns outros atores lá, mas ele é o principal. Lembrando que o Patercast é um momento de resgate da paternidade. Tudo que a gente faz aqui tem como objetivo resgatar a paternidade, seja para frente, com você que vai ser pai, ou seja você que teve algum trauma e precisa de cura na sua paternidade aí passiva. Fê, você quer falar um pouquinho sobre o filme já ou posso mandar uma sinopse aqui? Manda a sinopse aí, porque o filme não é sobre um super-herói, né? Não é. Eu tinha essa dúvida. Que eu tive, eu falei, isso aqui Capitão Fantástico? Eu achei que fosse. Eu falei, não vi na Marvel esse daqui. É, diferente, né? Mas deve ter algum Capitão Fantástico, né? Não tinha um... Quarteto Fantástico, boa. Quarteto Fantástico. E Capitão América, né? Capitão América, tá bom. Juntou tudo. Bom, deixa eu fazer aqui uma sinopse rápida. Para quem não assistiu, o Capitão Fantástico conta a história de Ben Cash, um pai que cria seus 6 filhos no meio de uma floresta, longe da civilização. Ele ensina valores como autossuficiência, pensamento crítico e um estilo de vida alternativo. Quando Ben é forçado a levar seus filhos de volta à sociedade, ele se depara com dilemas sobre a proteção e a criação de crianças em um mundo moderno. Gostei muito dessa sinopse aqui. Fê, você consegue liderar a gente nesse podcast aqui, com as discussões? Lá. Eu gosto muito do começo do filme, que ele já traz alguns cortes que eu acho que dão uma base boa para a gente começar a fazer análise. Você vê uma floresta, realmente é uma casa, uma cabana ali, né? Eu acho que nos Estados Unidos eles falam muito sobre essas casas no meio do mato. Começa já com eles, o rapaz matando um veado, né? É isso. É um rito de passagem. É isso. Entre o filho mais velho matando o veado, você não consegue entender muito bem o que está acontecendo. Mas eles estão todos pintados e no meio da mata e ele mata um veado. É um veado ou é um cedro? Eu acho que é um veado, né? Um cervo, tudo faz. Tem que usar o termo certo, que é veado. É um veado. É um veado. Mas deve ser um cervo. Mas era um rito de passagem do filho mais velho. E até nessa cena ele fala, hoje morre um menino e nasce um homem. Boa. É bem forte. E depois acho que já mostra a cena da casa. A casa hiper organizada. Você já percebe que tem muitas regras na casa. Você percebe que tem uma certa dinâmica até um pouco militar, assim, para manter a ordem na casa. O que você achou disso? Cara, eu achei a casa incrível, né? Porque eu não sou muito fã de bagunça. E já fico imaginando, né? A casa, pelo menos minha casa é muito organizada, e ele conseguir fazer isso na dinâmica dos filhos exige uma certa... Você começa no filme já vendo a rotina deles, né? Eles têm uma rotina muito clara e os momentos certos para começar e finalizar as atividades. Então isso já traz um olhar... Sabe que hoje, pensando sobre... Eu estava conversando com meus filhos e estou sentindo que eles estão lendo pouco. Porque, cara, ler não é uma coisa simples, né? A Laís, que é mais velha, lê bastante. Mas os mais novos estão lendo pouco. Eu estava lembrando do filme e falando assim, cara... Falei até para eles, vou precisar setar um horário específico. Até perguntei para o Thais, que hora você gostaria? Mas tem que ter um horário, todo mundo tem que sentar e ler. 1 hora. Porque se você lê 1 hora por dia, você leu bastante, cara.
Mas se você deixa solto, eles leem 10 minutos, 15 minutos, quando lembra, passa dias sem botar a mão no livro e aí não desenvolve. Então essa parte da organização do filme é muito legal. Porque eles tem uma hora que todo mundo lê, né? Para Sim. tudo, todo mundo vai ler. É impressionante a cena da fogueira, né? Eles têm as rotinas e eu fiquei impressionado que ele dá ordem ali, né? Para trocar o momento. Vamos ler, todo mundo pega e ele vai olhando. Ele vai só conduzindo o momento da família. É o capitão. É o capitão mesmo, né? E depois troca para a parte de música, né? Todo mundo pega um instrumento e começa... É muito legal, né? É muito legal. Mas para mim, quando começa o filme... Calma, mas essa cena da música foi num ato ali do menino que é um pouco mais rebelde, que ele quer mudar, ele quer transicionar para outra coisa. Não quero fazer parte desse momento. No começo? No começo, na cena da fogueira, que ele começa a bater na caixa. É. E aí todo mundo começa a entender que é um novo momento. Eu não peguei essa Eles entram nisso. Mas falando aqui da leitura, eu vou trazer a última cena do filme, que eles estão ali reunidos, no momento de café da manhã, e não é no momento da leitura. Mas como ainda tinha algum tempo até o ônibus chegar, eles resolvem ler todos. Mas eu acho que ali era estudo, não era a lição de casa do... Não, porque dá a entender que ele tinha preparado o lanche de cada um deles naquele brown bag, que é aquele saco de supermercado com o nome deles, vai colocando o lanche para ir para a escola, e estão tomando café da manhã, e como tinha um tempo livre, ou ocioso, todos resolvem ler. Então, até um pouco, essa cena final remete a esse início da leitura, porque agora já não é uma coisa setada pela agenda, já está incorporado neles. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês acham que leitura é essencial? Essencial. Porque eu tenho visto algumas pessoas que não consigo ler, não me dou bem com leitura e tal. Audiobook. Não, pode ser Não sei, eu acho que não tem o mesmo efeito. Não tem. Não tem o mesmo efeito. O nível de atenção é menor. Será, cara? Eu me dou bem com... A absorção das palavras também. Eu absorvo bem, cara. Pode ser uma solução para quem não consegue. O fato de você ter alguém materializando essa voz já te limita na imaginação. Tá bom. Você tem uma coisa a menos, que é o tom. Porque isso você imagina também. Mas tudo o resto está lá, cara. Porque o cara geralmente ele não faz muita entonação, ele só vai lendo, né? Mas é um ponto, porque eu tenho me incomodado com essa parte de leitura e às vezes eu me pergunto, porque esse filme faz refletir, falando, será que você está sendo um louco, né? Impondo as coisas de forma autoritária sem pensar, sem recalcular. Então, será que a leitura de fato é tão importante? Mas eu não consigo fugir da importância da leitura. Não tem como, não tem de onde você tirar instrução, claro, pode ter aula, tudo, mas a instrução que você recebe através de leitura, vocabulário, imaginação é tremenda, né? E eu acho que a absorção da gramática também, né? Também, palavras, às vezes, nossa, Antônio, você tem um vocabulário bom e tal, eu falei, é de leitura, porque ninguém fica decorando dicionário. Claro. Muito bom. Pegando essa primeira cena, eu acho que ela já traz bastante conteúdo, assim, traz uma riqueza de informação, que é o filho mais velho sendo iniciado pelo pai e a participação dos outros irmãos. Eu gosto muito dessa cena específica porque traz um poder de comunidade muito grande e também tem um olhar do filho mais novo já olhando o caminho que ele vai ter quando ele tiver a idade do irmão mais velho. Como é que era mesmo? Era um menino mais velho, 2 meninas... E aí tudo menino. Não, eu acho que era 3 meninas e 3 meninos. Mas a idade deles, você lembra? O mais velho, com certeza, a idade de faculdade, então 18. Não, mas é um menino mais velho, 17, 18. Aí depois 2 meninas adolescentes, 15, 16. Tá. Esse tem acho que de 12 mais ou menos. E tem um de 12 que se rebelou, e aí tem 2 bem pequenininhos, né? Tem 2 pequenininhos. Tá bom. E pra mim o surpreendente, passa essa cena, entra na casa e você não vê a mulher, você fica esperando, né? Sim. Pelo menos pra mim deu essa impressão. Cara, que família legal. O que tá acontecendo? O pai puxando ali, e aí você entra, quando começa a passar pela casa, eu fico com, tá bom, cadê a mãe? Cara, quando eu não vejo a mãe, me dá uma coisa assim de tipo, caraca, cadê a mãe? E o filme, na verdade, vai retratar esse colapso que a família começa a entrar com a ausência da mãe. E assim, uma casa organizada. Por que você acha que tem um colapso? Porque todos os embates depois que os filhos têm com o pai são momentos onde a figura da mãe se fez presente ou ausente.
Quando a primeira cena de conflito, quando eles descobrem que a mãe morreu, o menino que é rebelde, o quarto aí na linhagem, ele acusa o pai da mãe não estar lá. E na cena da universidade, quando ele é aceito, que o pai confronta o mais velho, ele fala: quem fez isso foi a mãe. Então, a desestabilização das crianças ou dos filhos começam com a ausência dessa figura também. Tá, mas aí tem uma questão, tem um gatilho forte, que é a mãe não está lá porque está doente e tudo mais. Mas você acha que um lar sem a mãe fica faltando alguma coisa? Sim. Por quê? Eu vou dar um exemplo com a cena que no final, mais perto do final, eles querem salvar o filho de dentro da casa dos avós, né? Esse menino que se rebela. Sim. E aí o pai tá lá, não, você vai lá e sobe no telhado, fala pra menina. Sim. Aquela pra mim é uma cena básica do pai empurrando pra uma aventura. E aí faltou talvez uma figura materna ali, já ia falar, meu... Protetora. Você não vai subir no telhado. E a cena seguinte acontece o quê? Ela cai, ela se machuca, ela quase fica paraplégica sem andar e fica com... A minha opinião é exatamente essa também, porque eu acho que a mãe, ela não é que flexibiliza, mas ela ameniza o ambiente. Então, o ambiente militar é todo masculino. Uhum. E é o que o pai imprime nas crianças. Então, se for bem militar, é bem assim. Se você vê um pai cuidando dos filhos, tudo funciona. Uhum. Porque, tem a hora, mas falta a ternura e o carinho que a mãe traz. É verdade. Mas você não acha que nas famílias modernas está invertido esse papel? Acaba muitas vezes a mãe sendo a capitã, organizando, trazendo a agenda, ditando o ritmo da dinâmica do dia a dia, e o pai sendo o cara que flexibiliza, sendo um pouco mais... Eu acho que isso está acontecendo, mas eu acho que isso está acontecendo porque os homens não assumem o seu papel. Porque... Não estou dizendo que eu concorde. Sim, eu acho que isso acontece, mas eu não acho que isso está acontecendo porque está tendo um shift civilizacional, entendeu? Tá. Não, acho que está acontecendo porque os homens não se posicionam e eles mesmos invertem. E aí a mãe assume esse papel, e eu acho que para as mulheres é doloroso, entendeu? Elas não querem esse papel. Eu acho que não é funcional. Inclusive tem uma das doenças, né, que é a mãe devoradora, fala a respeito de uma mãe que tem que ocupar um lugar que não é dela e ela se desestabiliza. Vou até falar uma coisa polêmica aqui. Eu já tive chefe homem e chefe mulher. Estava até falando ontem para uma cliente. Chefe homem, chefe mulher. Cara, as minhas chefes mulheres, quando davam para ser agressivas, eram muito agressivas. Tipo, muito fora do normal, assim. Fazia muito mais gente chorar do que os homens. Então, eu não sei se, às vezes, a mulher na posição de liderança, que existe uma ternura e existe uma capacidade de olhar o outro na mulher que é muito forte. E eu creio que no homem existe uma capacidade de liderança e até de afastamento emocional que complementa a posição de liderança. Então, eu não acho que mulher não pode liderar e eu não acho que o homem não pode ser carinhoso. Mas quando isso se inverte nas casas, entra para um lugar que não é funcional, entendeu? Uhum. E a mulher acaba sendo muito brava, às vezes muito autoritária, e o cara muito condescendente. Só que é como se assim, quando você inverte, fica estranho. Quando você bota no lugar certo, o homem com autoridade tende a ser menos autoritário, é o que eu acho, um homem funcional. Não dá para falar do homem tóxico, o homem que bate em todo mundo, não é isso. Mas um homem funcional, ele tende a ser menos autoritário, e a mãe tende a ser mais terna e contrabalancear essa autoridade do pai, entendeu? Mas no filme ele tem essa figura clássica de um cara bem autoritário, bem alfa com a família dele. A pergunta, vocês acham que é autoritário? Vocês sentem isso que eu não tenho dúvidas muito autoritário? Muito. Eu acho que eu não tive essa impressão de tanto na verdade, assim, eu não sei se é tão autoritário, porque ele abre as coisas para discussão. É verdade. Ele abre para discussão. Eu acho que é justo. Mas algumas regras não estão abertas para serem mudadas. Eu vou então trazer a primeira polêmica. Tá bom. Cara, quando ele abre essas discussões com crianças, eu lembrei muito de que você expor a criança, por exemplo, à pornografia
é crime. Você colocar a criança em situações que, teoricamente, elas não deveriam estar, em muitas delas, é um crime. E eu quando assisti o filme, eu correlacionei. Ele expondo as crianças, por mais que elas estivessem semi-entendendo a situação e ele tinha uma boa intenção com aquilo, eu encarei aquilo como uma coisa autoritária. Qual parte? Quando perguntam o que foi sexo que perguntou? Quando ele responde de maneira explícita. O que eu entendi é isso. Como faz filho, né? Mas eu não acho isso autoritário. Eu acho isso falta de proteção. A gente tem a obrigação de fazer uma curadoria do que os nossos filhos vão ter acesso à medida que eles vão amadurecendo. Então, eu digo autoritário no sentido que ele quer impor essa ideologia, esse pensamento dele. Mas será que ele impôs ou ele não? Porque eu senti que eles estavam interessados e olhavam. Mas eu acho que tem uma cena que ajuda a trazer clareza, eu entendo o ponto de vista, que é quando eles estão na casa da tia e do tio. No jantar. Que eles perguntam do que a tia morreu, né? Do que a esposa dele morreu. E os tios ali, que são os pais desses dois adolescentes, eles meio que dão aquela suavizada na situação, que foi ela se suicidou, ela teve um suicídio ali, ela se corta e morre, e eles falam, não, ela estava doente, aquela coisa, você vê muito às vezes a tia, o tio passando aquele pano assim, né? Para que a criança ou o adolescente não venha ter um impacto da realidade. E ele já faz o quê? Ele já joga a realidade totalmente na cara deles. Não foi isso que aconteceu. Concordo, mas também, vamos usar sempre exemplos do filme, né? A gente está falando do filme. É aquela cena onde ele chama a menina mais nova para falar da emenda constitucional americana. Ele é tão obstinado em querer provar que ele é certo, que a ideologia dele é a melhor, que ele Mas porque ele é ativista, né? Ele é um ativista. Então, nesse sentido que eu falo que ele é um autoritário, porque ele quer impor, com a autoridade que ele carrega de pai, a ideia, a ideologia dele. E vai com essa falsa camada de que ele está sendo aberto à discussão, a que todos entendam, compreendam a verdade nua e crua. Para mim, aquilo é um abuso. Você tocou num ponto que é difícil você não ser assim. Você não vai abrir para o seu filho que tem 10 anos de idade para ele decidir sobre o bem e o mal. Não tem como, você vai ensinar o bem. Só que o bem que você vai ensinar é o bem que você acha que é o bem. Uhum. Você não vai dar para ele vem aqui, vamos pensar no que é o certo, o que é o errado. Não, você vai falar assim, eu já pensei nisso, filho, eu vou te dar aqui um caminho. Mas vai chegar no momento que o filho vai questionar aquilo e perceber se aquilo é a verdade para ele, entendeu? Uhum. Então, essa curadoria que eu digo talvez ele tenha exagerado em alguns pontos. Eu acho que ele exagerava, de fato, no nível de abertura que ele dava. Mas, por outro lado, eu acho que ele era muito, muito certo em não tratar as crianças como idiota. Tá. Porque eu acho que hoje em dia tem muito disso. Sabe? Tratar a criança como tonto, que não tem inteligência. E está errado. Uhum. Você não precisa fazer isso. Mas você precisa adequar, é como se você modulasse. Sabe, olha o que eu lembrei. Quando a Paula estava grávida, eu tocava um negocinho para as crianças, chamava Baby Einstein. Eu lembro. Lembra disso aí? Lembro. Baby Einstein, quando você tiver seu filho, você vai usar o Baby Einstein. Toca sinfonias, Beethoven, Bach, alguns desses, só que naquele xilofone. Então, você pega, que é um conceito até numa aula que a gente tinha, que é de traslado. Você pega uma coisa complexa e você traslada com o mesmo espírito, só que de uma forma mais simples. Então, você não vai tocar para o seu filho Wagner, então, mas bem que Wagner nunca vai fazer, mas você não vai tocar aqui a nona sinfonia daquela forma complexa na barriga da sua mulher. Mas aqueles, sabe, bem simplesinho, só que é a mesma sinfonia. Então, eu acho que você pega a criança, você pode pegar uma ideia complexa, trasladar ela de uma forma mais simples para conseguir passar o conceito, Entendi. Entendeu? Uhum. Você pode falar sobre o sexo com seus filhos, mas você não precisa mostrar pornografia para eles, entendeu? Quer dizer, você nunca deveria mostrar pornografia para ninguém. Mas você não precisa mostrar uma cena de sexo como se propõe o pessoal de esquerda. Falar, não, tem que mostrar. Não, acho que não, cara. É nesse sentido que é a curadoria. Sim, concordo. Mas o autoritarismo dele aparecia em outros momentos.
porque ele não tinha flexibilidade, me parece. Que é nesse ponto que eu acho que a mulher dá uma... Equilibrada. Sabe? Ela azeita os relacionamentos, ela entra com amor, com carinho, e as coisas ficam mais tranquilas, né? Eu me imagino em casa, eu e meus filhos. Eu seria exatamente daquele jeito, cara. Meu, sabe? General. As coisas funcionam. Por isso que casas que tem só homem tem menos aqueles índices de encarceramento, de roubo, Porque a casa só com homem, meu, as crianças viram um robozinho, entendeu? Só que faz falta a ternura da mãe, né? Antônio, a gente estava falando dessa relação do peso do pai. Nitidamente ele é ativista, é uma família ativista, porque eles têm conceitos sobre política, religião, e eles mobilizam a família para ir por esse mesmo raciocínio que eles acreditam. Só que é o que a gente está falando. Imagina que, eu vou ser bem polêmico aqui, tá? Imagina que esse mesmo raciocínio fosse usado para o cristianismo. Então deixa eu fazer uma correção de curso. Eles não são ativistas. O ativista é um cara que usa o que ele tem para transformar a sociedade. Eles não querem transformar nada ali. Você acha que não? Eu acho que não. Não, são isolados, né? O que eles são, o que ele é muito posicionado ideologicamente. Então, se você pega famílias tradicionais brasileiras, não existe nenhum posicionamento. É tudo aberto. Eu era assim. Me fala, Antônio, você foi socialista quando você era jovem e tal? Eu falei, não, mas também não era de direita, não era nada. Mas você não acha que as cenas que ele entra em combate com a ideologia ali demonstra isso? Tipo, com relação à igreja, com relação... É que simplesmente é uma questão de definição. Para mim, ativismo é uma pessoa que atua naquela área. Mas não dá a impressão que eles eram e aí tiveram uma família? Eu tive essa impressão. Pode ser que sim. De que eles eram e aí estão criando uma família, entendeu? Pode ser que sim. Nesse sentido, sim. Mas assim... Eu tive uma outra impressão. É que o filme não vai retratar isso, mas eu tive a impressão que os dois eram provavelmente professores de universidades famosas. Eles eram bem cultos. Faz bem sentido também, porque ele é bem inteligente, né? Bem inteligente. Ele tem a guideline para criar os filhos dentro disso. E em algum momento ele e a namorada, a esposa, decidem viver nisso que eles acreditam e transformar isso num experimento social real. Eu vi dessa maneira. É um bom ponto. Não, realmente eu acho que eles não tinham essa linha do ativismo clássico de eu quero transformar a sociedade, mas eu quero provar que isso aqui, eu quero provar para mim mesmo, talvez, que isso aqui é válido e vai dar certo. Cara, eu estava assistindo um podcast, estava o Alec Baldwin entrevistando o Viggo Mortensen. E aí o Alec Baldwin falou o seguinte: quando eu assisti esse filme, eu fui confrontado na falta de intencionalidade da minha paternidade. Então ele falou assim, peguei o telefone e liguei minha filha. Porque o que é aquilo lá? É um pai que, com clareza das coisas, fala assim, eu vou até as últimas consequências no que eu acho certo. Isso é incrível. Isso é incrível, cara. Ele faz acontecer. Ele faz acontecer. Ele não está preocupado com o julgamento. Ele e a esposa. É verdade. Ele e a esposa, porque eu acho que ela era tanto quanto, pelo que eu entendi, do filme. Ele não está preocupado nem com a lei. Ele pede para os filhos roubarem no mercado. Exato. Ele faz desobediência civil ali. Exato. O que para mim é perigoso é quando você se isola de tal forma que você não consegue... Lembra que a gente fala a respeito de dialética, tese, antítese, vai chegar numa ideia? Quando você se isola dessa forma, você não consegue ninguém te criticando. E que, inclusive, é o papel da esposa. Se você não tem ninguém te criticando, se você está no caminho errado, ninguém te corrige. É horrível. A gente não deveria querer isso. Isso é um ditador, entendeu? O ditador não tem ninguém para falar para ele, esse negócio está errado. Repense isso daqui. Não põe nenhuma pressão nas suas decisões. Você com um bando de criança, se você erra um pouquinho o curso, porque assim, às vezes você erra pouco, só que na perpetuidade o negócio é grande, né, cara? Esse, para mim, é o grande problema desse isolamento dele, entendeu? Sabe que quando assisti esse filme, uma coisa que me incomodou, agora uma autocrítica, eu entendi que talvez muitas pessoas que não são cristãos enxergam cristãos exatamente daquela maneira. Ponto, pra onde eu tava... E até o filme traz aquela cena lá do ônibus, quando o policial para eles, para se livrar do policial, agem como cristãos fervorosos. Foi verdade. Evangelistas, cantar, né?
Então, na verdade, aquilo me incomodou. Claro, a crítica incomodou, mas o todo é muito a visão que as pessoas acabam tendo de cristãos ou de alguém que é adepto a alguma religião. Um cara que se isola, não quer ter essa antítese, não quer ter nenhuma crítica, não quer. Pois é, mas daí eu tenho... A minha opinião é que ele criou a religião dele, entendeu? E ele era radical na religião dele. Do mesmo modo que a sociedade criou a sua própria religião. Exato. Também. Então, e a fala deles do porquê eles não gostam dos cristãos eles são contra religiões organizadas, pois isso causa obediência cega e medo no coração de inocentes e desinformados. Porque para mim, quando eu olho o que eles criticam, eu falo, mas por qual é o ponto, né? Aí depois no velório ele revela esse ponto. Mas eu não discordo disso. Eu acho que a religião, se ela não for esclarecida, ela pode levar para esse lugar mesmo. Então, é importante, eu converso com os meus filhos sobre isso. Cara, pai, por que tal coisa? Não dá para falar porque sim. Eu falo muito mais porque não do que porque sim, entendeu? Os porque não direto acontece. Porque a hora você cansa e fala assim, você não pode porque não pode, não quero te explicar agora. Ah, pai, mas você está falando por que não? Eu falei, eu tenho esse direito. Você não. Eu tenho esse direito. Então vai ter momentos que você vai ter que confiar na minha direção e falar assim, isso você não vai fazer porque isso não é bom. Agora, a parte afirmativa de conceitos e valores, a gente precisa saber os conceitos e valores. Se a gente não sabe, esse que é o problema. Se a gente não sabe, aí a gente começa a se tornar aquele autoritário, aquele ditador, o déspota, não esclarecido, que é burro, mas como tem o poder na mão, manda todo mundo fazer. Tenho duas perguntas em relação a isso. Uma pergunta nitidamente, essa não é uma pergunta, é só para fazer a pergunta, mas nitidamente ele ensina o lado intelectual, a busca intelectual dos filhos de uma forma assim louvável, né? Você vê, e o resultado disso é senso crítico. A minha pergunta é até onde o senso crítico, sendo colocado na criança, no adolescente, é saudável? Porque eu sei também que se você leva tudo muito para um extremo de crítica, não é tão saudável assim, né? Deixa eu fazer uma análise aqui, já que você trouxe, porque acho que faz sentido o negócio. A gente tem o conceito aqui no Patercast de 3 formas de atuação, que é presença, proteção e provisão, em 4 áreas distintas, que é a área espiritual, intelectual, física e relacional. Então tá bom. Quando você consegue trazer esses 3 pontos junto nessas 4 áreas, elas meio que se equilibram, entendeu? Então vamos dizer que você está ficando super intelectualizado, tá bom. Mas a sua fé e a forma como você atua na sua fé, talvez contrabalanceie com bondade, com altruísmo, com generosidade, para que você não fique um arrogante, intelectualizado. Por outro lado, se você só se pega na área espiritual, talvez você fique ignorante. Daí você não tem senso crítico nenhum. E qual seria o impacto de não esticar os filhos intelectualmente? Porque às vezes também eu vejo um esforço do pai esticar, mas o próprio pai não é. Aí não tem complicado. A busca. Eu ainda acho que existe a possibilidade de você proporcionar para o seu filho o que você não teve. Mas, cara, você vai ter que ter ajuda de alguém, vai ter tutores, professores, você pode estimular isso, mas você vai ter um limite para o quanto você consegue fazer, porque você não sabe, né? Eu acho até cômico a gente estar tendo esse tipo de discussão, porque não tem 100 anos ou 200 anos que os religiosos, ou a igreja, ou qualquer ordem religiosa, judaica, islâmica, ela sempre foi a expressão de algo mais culto, algo mais acadêmico. E hoje a gente vive a inversão disso. Verdade. Então, a verdade é que essa discussão, até 2 séculos atrás, e volta ao Gênesis, talvez, ela não era uma discussão. Então, o ambiente da religião, do espiritual, ele te levava naturalmente a um querer se desenvolver intelectualmente. Você vide universidades, que são a expressão da igreja. Quando eu estive em Israel e eu vi a cultura mais local, a prática de estudo e leitura incorporada em todos os níveis, desde crianças aos velhos. E não é porque era mandatório ou porque tinha uma lei, sei lá, isso era natural deles.
Então, eu acho que, trazendo um pouco disso, uma coisa vai levar a outra. A gente lembra até do exemplo de Jesus, que aos 12 anos foi encontrado ou perdido, né? Ensinando. Ele era um intelectual aos 12 anos. Outlier, né? Total. Mas era uma prática normal. Você está lá estudando a palavra. Então, não sei, eu que só trouxe essa linha paralela. Até um bom momento, aproveitando a questão intelectual, para falar da nossa comunidade. Nós temos aí o primeiro mês de comunidade. Setembro a gente fez o primeiro mês. Queria perguntar para o Antônio. Antônio, o que foi mais legal aí da comunidade para você nesse mês? O que foi mais legal? Bom, os encontros para mim são incríveis. Eu amo fazer os encontros. Nossos encontros são encontros ao vivo aí, né? Exatamente. Com interação. É muito legal. A entrevista que a gente fez com o Abraham foi muito legal também, eu gostei muito. É verdade. O e-book, a gente já forneceu 3 e-books, né? Acho que saiu um hoje. É muito trabalhoso de fazer. Mas, cara, é engraçado como coisas difíceis te gratificam, né? Então é muito bom e a gente está conseguindo fornecer o que a gente defende, que é a intelectualidade. Então a gente faz o sorteio do livro, que é da hora, e aí você também tem e-books que são autorais, são produzidos dentro de casa para que as pessoas possam também crescer. Eu acho isso incrível. E a comunidade fornecer isso é incrível também. Eu acho muito bacana. Comunidade Patercast. É isso aí. Faça a sua inscrição, a gente vai deixar o link aqui. Não percam, porque realmente é um momento da gente estar unidos aí, buscando, principalmente a questão intelectual. Eu creio que viver isso em unidade faz todo sentido. Para mim, eu acho que o sorteio do livro foi bem legal. Pensar que alguém vai receber uma indicação nossa, estudar. E todo mês a gente sorteia um livro. Então, façam parte. Físico. A gente chegou nesse ponto da sociedade. Digitais, livro físico, muito bom. Quem sabe, livros digitais. Bom, deixa eu comentar um negócio aqui. Dentro do modelo de vida que eles tinham, é muito legal o que eles faziam. Eu concordo com a parte de esticar espiritualmente. Eu concordo espiritualmente, não intelectualmente. Uhum. Eu concordo com o que eles tinham de esforço para treinar fisicamente. Eu acho bem bacana. Muito. Mas, para mim, faltou muito um espiritual. E eu acho que faz falta para o ser humano como um todo. E faltou muito a parte relacional. Muito. Então, se você quer fazer homeschooling, tudo bem, cara. Eu acho que é uma opção válida. Os Estados Unidos tem 5 milhões de homeschoolers. Já é um negócio super desenvolvido. Aqui no Brasil são... 5 milhões? E não para de crescer. Caraca, é muito. Não para de crescer, porque é muito bom, eles fazem direito, cada vez mais estruturado. Em geral, as faculdades gostam dos homeschoolers, porque eles vêm mais bem preparados do que os alunos do sistema regular. Só de não vir com vícios já tá bom, né? Não é ruim, mas você precisa prestar atenção que você, como pai, você provê também na área relacional. Você usa o seu capital relacional, você usa o seu capital financeiro para prover para os seus filhos e para sua esposa também, se você conseguir, amizades, lugares de relacionamento, esportes, cursos, igreja. Você tem que ter na sua cabeça a preocupação de prover isso. E é exatamente o ponto que para ele passou desapercebido. Ele não percebeu que ele não estava provendo para os filhos dele a possibilidade de ter relacionamento. Então, quando o menino se apaixona por uma menina e pede ela em casamento, cara, verdade. Ele como pai, o Ben, sabia que isso estava errado, que estava fora, mas o filho não sabia. E a sensação do filho é, cara, você não me ensinou isso. Eu estou perdido aqui, cara. Eu estou, vulnerável numa área que você não proveu para mim, entendeu? Então, para mim, essa área específica de relacionamento, a gente precisa ficar muito, muito atento. Inclusive, foi o último e-book que saiu, de provisão. Boa. Dentro de provisão, a gente fala de relacionamento. Uhum. E quer saber? Eu estava estudando para escrever o e-book. Essa parte de prover em relacionamento é muito antiga, cara. Não é novidade. Às vezes, descobri, né, uma coisa legal. Não, estudando, cara, todas essas áreas, prover espiritualmente, prover intelectualmente, prover fisicamente, prover em relacionamento, cara, desde sempre, na sociedade, seja Japão, China, Mesopotâmia, isso acontecia.
Por algum motivo, quando veio a Revolução Industrial, os homens saíram de casa, emburreceram, esqueceram tudo e acharam que só pagar as coisas estava suficiente. Grande parte do resgate que a gente fala de paternidade cara, assuma a liderança da sua casa para todas essas áreas. Se você tem uma rede de contatos, usa para favorecer seus filhos ou ajudá-los, entendeu? Se você é um cara extrovertido, seja assim, ajuda seu filho também nos relacionamentos, treina ele. Muito bom. Casas que os pais conversam bastante, são casas que as crianças se desenvolvem mais. Porque estão tendo sempre conversa, entendeu? Muito bom. Uma das coisas que para mim pegou muito também, tirando essa questão que ele não cumpre, o esforço físico. Para mim, eu falei, caraca, eu quero que os meus filhos sejam saudáveis dessa forma. Tudo bem, ele faz um treinamento militar ali, né? De caça, sobrevivência, de exercício físico. E quando eles saem da bolha e vão para a cidade, o capitalismo fica evidente ali, a reflexão sobre o capitalismo. E eu lembro que tem uma das cenas que uma das crianças falam assim, nossa, quanta gente gorda. Eles estão doentes? Eles estão doentes. Cara, isso daqui deixa, né, a reflexão sobre a questão física realmente e o processo do consumismo. E uma das coisas que ficou, eu queria colocar aqui uma pergunta, você acha que o capitalismo fez as pessoas no geral a diminuírem a quantidade de filhos, a diminuírem o desejo de ter filhos? Fê, essa questão de ter ou não mais filhos, pelo menos no capitalismo você vai ter a opção. Se você tem a condição financeira para isso, você tem esse caminho. Talvez num sistema pré-capitalista, onde você dependia muito da mão de obra interna ou familiar, eu vejo que algumas épocas da sociedade as pessoas tinham filhos em troca de mão de obra mesmo. Uhum. Não, no campo ainda, na fazenda, quem tem filho homem tem uma vantagem. Porque ajuda. E aí a gente vai pensar, mas aí chega numa outra face, por exemplo, programas de benefício. A gente sabe que no Brasil tem gente que tem filho porque enxerga benefício atrás de filho. Acho que não é o sistema que define. É a situação que a família está vivendo. E é cultura também. Cultura também. Cultural. Tem mais filho, menos filho. A gente entrou numa fase que culturalmente as pessoas têm menos filho. Mas o sistema político era o mesmo há 50 anos atrás. Sim. E tinha mais filho. Então, eu não sei se o sistema, a menos que haja uma imposição como era na China, que você tinha que tinha uma política de filhos, que inclusive virou, né? Agora está tendo mais mulher do que homem. Virou. Ou seja, não é um negócio que o governo tem que se meter. Isso é uma coisa que deve se desenvolver sozinha. Mas eu não consigo ver o sistema político ou econômico impactando em ter mais ou menos, a menos que seja imposto, entendeu? Exato. No filme até é interessante que é uma família com muitos filhos, né? Até numa média americana, acima de uma média americana. Americana é quanto? 4? Por aí, 4 4 é normal até nos Estados Unidos, né? Mas não é a média, mas acho que ter 4 não deve é... ter diminuído essa média já. Com certeza. Eu acho que foi mais um pensamento que passou na minha cabeça, vendo quando eles estão saindo do campo, indo para a cidade e fazendo análise do mundo estranho, né? Dos gordos. Exato. E também olhando como funciona a família ali no campo, eles têm dedicação. Você vê um pai totalmente focado e dedicado na criação dos filhos. Tipo assim, aquele é o propósito da vida dele, assim. É a formação dos filhos. Quando você vai para a cidade, você olha, tem tanta coisa que te distrai que é como se você perdesse um pouco o foco os filhos eu vou ter um aqui, mas tem tanta coisa para me preocupar. Aí você vê um cara da cidade voltando com os filhos são uns monstros ali, né? Porque por mais que vou tirar o viés religioso, é um fato que o estilo de criação deles vai trazer um fruto para a vida deles. São 6 filhos que vão influenciar de alguma forma. Cara, eu acho que não tem nada a ver com viés religioso. Na verdade, eu acho que a religião entra com os valores que a sociedade perdeu, entendeu? E se for... Hoje em dia, você falar que você vive pelos seus filhos, ou que você vive grande parte, sei lá como falar isso, mas que existe uma grande parte na sua vida, na sua excelência, criação dos filhos,
está tão longe da realidade, cara. Tão longe, porque não é uma preocupação. Se você pegar o brasileiro médio, o americano médio, isso não é parte de uma preocupação. Eu acho, inclusive, que isso está fazendo parte de como se fosse um reavivamento da paternidade, sabe? E até uma necessidade tão grande, cara, tão premente. Passando nesse viés também, agora que o Antônio falou que não é religioso, mas passando no viés religioso, a gente fala muito sobre legado, e até nesse contexto atual de legado ser algo que você vai deixar pós-morte para os seus filhos. Mas é o contrário, cara. É o que você está construindo e vivendo agora. E acho que esse elemento do pai que está se dedicando a isso, ele já construiu e já entregou o legado dele. Totalmente. Inclusive, quando eu tinha um pensamento que era assim, eu tenho o meu dinheiro, então eu ganhei e construí, mas eu não vou deixar nada para meus filhos, eu vou consumir tudo porque eles têm que construir o deles. Era um pensamento que eu tinha. Aí, existem outras pessoas que têm o pensamento que eu vou deixar tudo para os meus filhos para facilitar e eles vão viver estragados. Só que existe um meio do caminho que eu vou construir, eu vou deixar muita coisa para os meus filhos, mas eu vou construir neles uma mentalidade de que eles têm que ir além de onde eu deixei. Sabe aquele papo de o meu teto é o piso deles? E eu acho que essa é a mentalidade correta. Então, eu quero construir, eu quero deixar herança, eu quero deixar um legado para eles, mas mais do que isso, eu quero deixar neles a mentalidade que eles não devem se contentar em consumir o que eu deixei, e sim pegar aquilo como se fosse um começo para ir mais além, com mais influência, pode ser com mais riqueza ou com mais entendimento, mas mais, entendeu? E não que eles sejam aquele caso do pai rico, filho nobre e neto pobre, porque eu vi isso acontecendo. Eu fui o neto pobre, porque meu avô era super rico, meu pai, administrou tal, mas eu tô aqui ralando, entendeu? Eu paguei meu casamento, ninguém pagou nada para mim. Então eu quero que meus filhos eles vão numa crescente. Se eu fiz faculdade, eles fazem pós-graduação. Se eles fazem pós, então o filho deles faça um pós-doc, sabe? Você vai ser um vô rico. Eu quero ser um vô rico, mas eu quero que meu filho seja rico, que meu neto seja rico, entendeu? Que não tenha nem o nobre e nem o pobre, mas que a gente continue crescendo, entendeu? Um pouco mais vendo o final do filme, a impressão que eu tenho é lembrando até da passagem que fala que filhos são como flechas na mão do guerreiro, né? Na mão do arqueiro. E é muito louco você ver todo o processo. Faltou o espiritual completamente no filme, mas a gente consegue ver que são filhos que vão ser filhos fortes. Até tem uma teoria que se ele tivesse, vou ser polêmico aqui no finalzinho, se eles tivessem ficado com o avô, eles teriam um encontro com Deus e iriam ser levados, né? Pode ser. Eu ia até perguntar, falando do avô, porque quando chega, também para mim é um outro choque que dá. O avô... É um milionário. O avô com muito dinheiro, cristão, talvez um pouco o outro lado, né, polarizando um pouco ali. Você tem um liberal, você tem um lado mais de esquerda, um lado mais de direita. Mas fazendo o raciocínio, olhando com a ótica do vô, dá para entender um pouco o que ele sentiu. Sim. De você ter a sua filha sendo tirada de você, a sua filha doente, porque por mais que era pregado que isso tudo era bom e era saudável, ele não viu esse reflexo na filha. A filha morre, ela não é saudável, ela não está mais ali, não está mais presente. E ao mesmo tempo ele culpa o pai por isso. Os né? netos também não estão presentes? Os netos não estão presentes. Ele não pode viver com os netos. A ótica do avô é horrível. Sim, talvez sim. Em poucos contatos, no contato, na verdade, né? Ele não tinha contato. No contato ele começa a ter um olhar de, até que ele não fez um mau trabalho, né? Como que vocês veem essa ótica do avô, assim? O avô cristão com esse impacto olhando pro... Porque, assim, nitidamente... Não é nem nitidamente, eu não sei se o avô, como que ele foi o pai para a menina também, né? Tem esse aspecto. A gente não sabe. Posso falar? Pode, por favor. A primeira coisa que eu vejo nisso aí é a complexidade do filme de não fazer heróis e vilões, sabe? Porque o filme, no começo você fica com raiva do avô, mas depois você entende.
Sabe, eles... Você torce para que as crianças ficarem um pouco com o vô. Faz sentido. Você fala, pô, faz sentido. Assim, veja bem. Então, primeira coisa que eu acho bacana é o filme não ser um filme tão óbvio, tão maniqueísta, sabe? Bem, mal e tal. Agora, a posição do avô, eu consigo me colocar no lugar dele e eu acho que eu teria feito absolutamente a mesma coisa. Como não? Porque a gente se sente encantado, por um lado, por aquele estilo de vida, e talvez isso seja porque a gente está aqui na cidade. Porque, com certeza, quando teve a migração do campo para a cidade, melhorou muito a vida das pessoas. Viver no campo não é fácil. Então, se você tem algum problema físico, se você quer fazer alguma coisa, você tem alguma necessidade, no campo, ainda mais na situação que eles estavam, é bem difícil. Talvez seja até um ponto para a gente pensar que como falha na proteção. Cara, não é fácil. Se você tem a possibilidade de viver com seus filhos numa casa, com algum conforto, alguma proteção, por que você vai submetê-los àquilo? Talvez seja um pouco de escapismo. Por outro lado... Ou viés político mesmo. É que, independente do seu viés político, eles poderiam ser cristãos também. Eles poderiam ser de direita e fazer a mesma coisa. Que é um escapismo, vou tirar de todas as influências. O fato curioso é que, na hora que apertou ali a doença da esposa, ela vai para um hospital, ela vai para a cidade. Vai para a cidade. Até me lembrei de um conhecido, é um casal, são artistas, e eles decidiram viver essa vida no campo, vou plantar minha própria comida, tudo aquilo lá, mas são eles que têm o plano de saúde de primeira linha do Einstein, então, e é assim. Mas aí eu acho que, se ele não for um ativista, talvez aí então eles sejam de fato ativistas. Mas se você não tem isso como um propósito de, meu Deus do céu, porque a cidade é tão ruim e tal, você quer viver no campo? Viva. Eu lembro, meus pais, eles passavam 15 dias na fazenda e 15 dias em São Paulo. Passaram anos fazendo isso. Nossa, maravilhoso. 15 dias lá, cansava. 15 dias aqui, uma poluiçãozinha, pega um cineminha, cansei. Fazenda. Cara, ele não tinha um ativismo de isso é ruim, isso é bom. Não, eu vou fazer o que eu quero, fazer o que eu acho que faz sentido. Não necessariamente eu preciso ficar combatendo ideologias para lá e para cá, entendeu? Sim. Eu estava vendo um vídeo também de um cara que até bate bastante na pauta de hombridade, e ele pegou um vídeo do David Beckham que fez uma movimentação da cidade para o campo. Bem radical. Bem radical. Foi viver a vida ali, e ele pega e traz o ponto de vista de que talvez agora a gente comece a viver o contrário, né? Sim. Esse escapar mesmo, o esgotamento, né? Você voltar para um estilo de vida um pouco mais tranquilo, um pouco mais calmo, que a cidade às vezes... Mas sabe que não é só isso. A verdade é que o campo te dá mais sobrevivência, ou te dá mais tempo de vida no caso de um colapso, cara. Porque a cidade está sempre Quando você começa a entender como é que funciona a estrutura de uma cidade, está sempre no limite. É no limite. Está no limite da polícia, está no limite do abastecimento, está no limite da água, no limite da energia. Você fala de um lugar de paulistano brasileiro, mas eu acho que muitos lugares não vivem no limite. De cidade? Cidade. Tá bom, se não forem as cidades grandes como as nossas. Né? Cidades pequenas. Tá bom, mas vamos pensar na nossa. São 11 milhões de habitantes. 11 milhões de habitantes, será que você estaria mais bem posicionado se você tivesse um sítio? Se você se preparar e você ter isso como um objetivo? Eu queria entrevistar alguém de Oslo, alguém de Copenhague, alguém talvez de uma cidade de médio porte japonesa, ou até mesmo alguém numa cidade de médio porte argentina. Não, pode ser de Duartina, tá bom. Mas o que a gente vive nas cidades grandes... que Duartina ou Argentina? Argentina. Eu falei Duartina mesmo. Porque em Duartina eles não têm esse problema que eu estou falando. Tá. Mas mesmo se você pensar em uma cidade pequena do interior, as pessoas estão tão acostumadas com o estilo de vida que talvez elas não sobrevivam fora da cidade, entendeu? Tá. Bom, mas também deixa eu falar um negócio que eu ia falar sobre o avô. Eu achei bacana como o avô também, ele luta pelas crianças. Ele também não abandona, entendeu? Ele vê o que está acontecendo, a filha dele já não está mais viva e ele luta. Eu fiquei surpreso quando a avó aparece em cena, ela tem intimidade com os netos. Pois é. Não era uma figura estranha para os netos. É verdade. Teve mais velhos, teve muita afeição ali naquela cena.
É muito bom esse filme por trazer os dois lados e terminar como termina, com o pai, que acho que aí é a mensagem final, que é o pai ele absorveu a pancada, ele entendeu que ele precisava mudar em algumas coisas e ele implementou a mudança. Então, isso foi muito legal, porque eu vejo muitos homens, às vezes, sejam muito, muito teimosos, sabe? É aquilo, o cara bate. Cara, para um pouco, ouve, entende, adapta, que é o princípio do conservadorismo. Você não precisa jogar tudo fora, mas você precisa entender que as coisas, elas mudam ao longo do tempo. Você precisa adaptar os planos, né? Eu lembrei de um missionário que eu conheci, que tinha 4 filhos, e ele vivia um esquema meio autoritário de superproteção com seus filhos, de um treinamento mesmo, disciplinar, bem rígido, bem militar. E, cara, desses 4, só um casou. Os outros são já adultos, acima de 40 anos, não casados. Porque é exatamente isso, essa inabilidade social, essa inabilidade de viver em comunidade, de ter, que nem naquela cena do flerte, que o pai fala, vai lá, fala com a menina. Ele precisou de alguém falar o óbvio para ele, que a menina deu bola para ele e ele não sabia reagir, ele fica estático ali, na frente da loja de conveniência. Well, agora você vai lá e fala com ela. Então eu vi um pouco disso numa vida real, num missionário cristão aqui no Brasil. E às vezes a gente não precisa levar no limite de morar numa floresta, mas muitas vezes a gente acaba fazendo isso, seja por uma ideologia religiosa, cultural, financeira. Cara, às vezes a gente escuta umas histórias também de estudantes de escolas, e aqui por um outro lado, né, que vivem em uma bolha, que não teria uma habilidade social para estar em qualquer ambiente fora do AAA que eles estão. Concordo. Não tem a habilidade social mínima para viver fora da bolha. Qualquer isolamento vai ser prejudicial. Inclusive, a gente fala muito a respeito de igreja, e algumas igrejas que, ao invés de encarar o desafio da modernidade, preferem se fechar e buscar isolamento contra influências externas. Não funciona, porque vai chegar um momento que seus filhos vão sair de casa. E eles vão ter acesso ao que é externo. E eles não estarão preparados porque eles vão encontrar. Então, você precisa ter o jogo de cintura para viver numa sociedade que é moderna e tem valores que estão esquisitos, e você ter o preparo para explicar, falar, isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Isso aqui é bom, sabe? Navegar como se fosse, sabe aqueles rios? Você vai navegando, cara. Não adianta você não entrar. E você não quer que seu filho entre sozinho, entendeu? Sim. Tá cheio de crocodilo, caramba. Então, ensina ele a navegar. Cara, isso é bom, isso é ruim, esses são os valores, né? Muito bom. Talvez isso que, no final, a mensagem do filme é, cara, você tinha uma boa intenção, o avô tinha uma boa intenção e o cara entendeu. Cara, não adianta eu me isolar. Com certeza, se tivesse um Capitão Fantástico 2, ele ia continuar com muita coisa. Continuar com um monte de disciplina e tal, ia querer saber o que eles aprenderam, ia ficar em cima. Tudo bem. Acho que esse é o caminho que a gente tem que seguir, né? Um comentário nada a ver agora, na cena que ele está dirigindo aquele ônibus. Você se assusta que ele tem um ônibus, né? O cara mora no meio do mato, tem ônibus. A primeira coisa que eu estava assistindo com a minha esposa, a gente falou, da onde ele consegue dinheiro para abastecer esse ônibus? O negócio lá vai diesel, hein? Então, ou seja, também é um hint que o filme deixa que ele tinha plenas condições financeiras para viver aquilo também. Teve um momento que acho que o cunhado dele pergunta, né? Como é que você faz? Como que você está vivendo até aqui, né? Como que você faz? Aí ele fala, não, a gente vive um estilo de vida bem baixo, assim, né? Não usa simples, muita coisa. Bom, muito bom. Muito bom. Obrigado, Antônio. Felipe, mais um episódio de Paternidade na Arte. A gente se vê na próxima. Valeu, pessoal.